Oi, minha amiga. E se tiver algum amigo aí também, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre a doença do pombo. Essa mocinha aí, ela ficou super famosa por ter cuidado de um pombo, mas todo mundo sabe que pombo traz muita doença, né? Pombo traz muita doença. E uma dessas doenças é a criptococose, que é um fungo que invade todo o corpo, um fungo que vai causar um problema sistêmico, ou seja, no corpo todo. E você vai ter alguns sintomas, né? Se ele invadir o pulmão, vai causar febre, tosse, dor no peito, perda de peso, fraqueza. Se ele invadir a pele, vai ter lesão, vai aparecer lesões semelhantes a espinhas por todo o corpo. Poxa, com certeza as mulheres vão gostar. Erupção cutânea vermelha, uma região específica ou em todo o corpo, ulcerações, massas subcutâneas que são parecidas com tumores. E aí você tem, né, a criptococose no sistema nervoso central também, que vai causar meningite. Nós vamos falar sobre isso. Mas vai ter o sintoma dor de cabeça, febre, náusea, vômito, confusão mental, rigidez de nuca e alterações de visão. Todos esses sintomas por causa de um pássarozinho. E como é que se dá, né, essa transmissão? Eu tinha gravado aqui, ou melhor, tinha dado aula sem gravar, e isso explica essas imagens aqui. Mas basicamente você vai entender aqui a lógica novamente, né? O que acontece? Lá na cidade, aqui representa a cidade, você tem o pombo, né? O que o pombo vai fazer? Ele vai defecar e nessas fezes dele tem esporos. Esses esporos vão sair no ar, que são esporos, leveduras, e vão ir para onde? Para o nariz lá da pessoa que está debaixo desse pombo, que está passando na rua. Ela vai respirar e aí, e então, essas leveduras vão entrar lá nos pulmões, vai entrar nos alvéolos, dentro dos macrófagos alveolares e por aí vai fazer a festa no corpo e vai trazer aqueles sintomas. Vai para o cérebro e vai causar aquelas coisas que eu te falei. Porém, lá na natureza, quem mora lá na roça, também pode ter criptococose, só que é uma criptococose da roça. E essa criptococose da roça, vem assim, ó, essa árvore aqui, ó, vamos dizer, ela tá podre, tá caindo uns pedaços, não sei o que. E aí o que acontece? Sai dela também, da casca podre dela, esses esporos, essas leveduras que vão fazer aí o mesmo processo de contaminação como do lado da cidade. Mas tem um detalhe, todo mundo sabe que o idosinho lá da roça, né, aqui da roça, ele é raiz, ele é mais forte. E o idosinho, na verdade, você pegar o adolescente, né, às vezes, da cidade, ele é um pouco mais fraco, né, um pouquinho mais fraco. E aí o que acontece? Esse raciocínio também vale para a criptococose. Existe uma criptococose só da cidade, que nós vamos falar o nome, e uma criptococose só da roça. O da cidade é mais fraco e o da roça realmente é mais forte. Quando ele pega o indivíduo, ele derruba mesmo o indivíduo. Mas, pelo como o da cidade é mais fracozinho, nós vamos sempre lembrar do HIV. Por quê? Criptococose na cidade, transmitida pela fezes de aves no ambiente urbano, prédio, cidade. Nós temos que correlacionar com HIV, ou seja, o indivíduo apareceu com criptococose, ele mora na cidade, tem que realizar um teste sorológico de HIV para ver se ele é positivo. E é muito provável que ele seja. Por quê? Porque como a criptococose na cidade é mais fraca, o indivíduo precisa ter uma imunidade muito fraquinha. E o HIV ajuda a diminuir a imunidade. Ou seja, a pessoa precisa ser imunossuprimida. Agora aqui na roça, não. Na roça, o rapaz pode ser o macho, imunocompetente. A mulher pode ser aquela mulher poderosa. Mas quando vem a criptococose raiz, meu irmão, ela vem para arrebentar. Então essa correlação é interessante. Aqui mais uma vez você tem uma imagem, né? Aqui você tem o pássaro, aqui a árvore, ambiente diferente, um é um ambiente rural, outro é um ambiente urbano, tá? E aí contamina o indivíduo, contamina o pessoal.
Falando sobre meningite, que eu disse que ia falar ali atrás, é o seguinte, ó, isso aqui é interessante. Meningite, rapaz, tá aquela dor de cabeça lascada, um bocado de efeito. Vamos supor que não é viral sua meningite. E tem outros, não é bacteriano, não é não sei o que, não é blá blá blá. Sobrou só fungos. Se sobrou só fungos, existem duas opções, que começa com C. Criptococose ou cândida, que também é micose, que também é fungo. Se não for a criptococose, provavelmente será a cândida. Por quê? Porque quando a gente fala de principal suspeita de meningite fúngica, segue o protocolo. A principal suspeita será a criptococose. Se não for criptococose, então você vai para a opção da cândida. A cândida, ela tá no seu celular, ela tá na pele, tá nas frutas do supermercado, tá tudo quanto é lugar, meu irmão. Tudo quanto é lugar tem cândida. Mas por que você não pega uma meningite o tempo todo? Simples. Fungo é oportunista. Ou seja, ele precisa que você tenha uma saúde terrível e sua imunidade abaixo para ele poder atacar você. Todo fungo é oportunista. E como que eu vou diferenciar, por exemplo, a criptococose da cândida? Quando a gente fala de meningite. Pois é. Aqui você tem uma imagem que responde a essa pergunta. Essa tinta que foi utilizada aqui é uma tinta chamada tinta nanquim. Tá certo? Eu não sei se ou é tinta japonesa, alguma coisa assim, ou chinesa, não lembro. Tinta nanquim. A tinta nanquim, ela evidencia os fungos, que é esses aqui, ó, encapsulados, que é o caso da criptococose. São fungos encapsulados, possuem cápsula. E por possuírem cápsula, esses fungos vão ser identificados pela tinta nanquim. Agora, se fosse, por exemplo, a cândida que não é encapsulado, aqui estaria tudo preto, não seria possível a visualização desses fungos. Senhor, eu só estou gravando aqui, seu Mador. Tinta nanquim, certo? Então, é impossível visualizar esses fungos. Beleza. Outros pontos importantes. É impossível visualizar se for cândida, né? Se não for encapsulado, tá certo. Como eu vou identificar se é meningite fúngica? Você vai lá no líquido e se tiver levedura, é fúngico. Pronto, acabou. Simples assim. E a tinta nanquim, né, vai te ajudar a ver se tem levedura, né? Ou ver se essa levedura é capsulada ou não capsulada. Se for capsulada, criptococose. Se não for, é cândida. Simples assim. Tá certo? Quando a gente fala de cápsula, aqui está repetindo uma coisa que eu já falei. Deixa eu abrir uma outra opção. Quando a gente fala de cápsula, tá? Cápsula. Nós precisamos lembrar que a cápsula protege esse fungo da fagocitose, né? Então, aqui eu vou dizer aqui, ó, protege o fungo da fagocitose. Essa cápsula diminui a lise pelo sistema complemento, né? Vem aqui, vai tirando. Essa cápsula também, ela ajuda esse fungo, né? Melhor dizendo. O fungo encapsulado, né? Ele vai produzir melanina, não melatonina, tá? Melanina. E ele produz essa melanina por meio da dopamina. Ele usa a dopamina para produzir a melanina. E a dopamina, né, está presente lá no sistema nervoso central. Por isso essa atração pelo sistema nervoso central, por isso essa quantidade de meningite causada pela criptococose, né, vamos dizer assim. E essa melanina protege o fungo do peróxido de hidrogênio, né, peróxido
de hidrogênio, né, como se fosse uma capa mágica super protetora. Como se fosse uma capa mágica super power protetora. E aí, essa cápsula mágica super power protetora, ela vai fazer com que esse fungo fique protegido desses ataques do peróxido de hidrogênio, que vai fazer com que esse fungo seja destruído, tá certo? A cápsula também, né, vai colaborar aí para maior disseminação, né? Esse fungo ele vai entrar no macrófago, vai percorrer todo o corpo, ele vai se espalhar, né, pelo tecido. Então vamos supor que aqui seja um macrófago, aqui ó, tá cheio de fungo, e esse macrófago vai para o tecido, e esse fungo vai aproveitar e se disseminar pelo tecido, inclusive para o sistema nervoso central, né? Vai para vários tecidos do corpo e vai causar problema sistêmico, né? Beleza. É legal comentar que já houve um estudo utilizando coelhos e fizeram alguns soros contra esses fungos capsulados, né? Existem dois tipos de Cryptococcus, né? O Cryptococcus neoformans e o GAT. Eu chamo de GAT ou GATT, tá certo? O GAT ou neoformans, ambos, o GAT ou neoformans, ambos são o criptococo. O Cryptococcus, né? Vou chamar de criptococo aqui. A diferença é que o neoformans, ele é da cidade. E o GAT, né, parece sobrenome daquela pessoa antiga, vamos dizer assim. E o neoformans, né, neo, novo, formas. Formas novas na cidade, sei lá. Use sua criatividade. É da cidade, essa é a diferença. E você já sabe que esse daqui, ó, pode estar relacionado aí com indivíduos imunossuprimidos, né? Está relacionado a HIV. Aqui já é o pessoal imunocompetente, pessoal poderoso, forte, mesmo assim se lasca. Regiões subtropicais, subtropicais e... mesmo não subtropicais, só para lembrar. É região subtropical? E subtropical mesmo? Sim. Então está relacionado aí com o GAT, tá certo? Essa é a diferença dos nomes, né, para poder identificar. Sobre a patogênese deles, aí você pode ver os efeitos deletérios que eles causam à saúde. O sistema de inflamação agudo lá utilizando a imunologia é aquele mesmo sistema que a gente conhece dos macrófagos, né? Identificando aí através dos pumps, da monose, né? Da capa, da cápsula ali que é feita de manose, por exemplo, e esses pumps vão ser identificados pelo corpo e vai começar aí a produção de IL-1, interferon gama, IL-12, que vai lá na ativa NK, NK produz interferon gama induz os macrófagos a produzir ROS para destruir esses fungos, né? Você também tem a célula dendrítica pelo TLR, que vai identificar os PAMPs, que aí vai ativar o linfócito TCD4, que vai ativar resposta TH1, e o Treg, o Treg produz TGF, beta e L10 para controlar ali a inflamação aguda. Já o linfócito TCD4, que é TH1, vai produzir interferon gama e L2, vai tacar o pau aí para quebrar uma guerra, né? E aí você tem o efeito dessa guerra aqui, ó, no cérebro, na língua, no corpo, nas mãos, né? E o diagnóstico, primeira coisa, né, antes de falar o que está escrito aqui, existe uma musiquinha que eu mesmo criei, que é assim, ó.
Se a doença é sistêmica, preste muita atenção. Sorologia geralmente é a melhor opção. Então, se é uma doença sistêmica, sorologia, né, provavelmente vai ser a melhor opção, tá certo? E aqui você pode observar o Neoformans no licor. Se for Neoformans neoformans, é o da cidade. Se for Neoformans gat, é o da roça. Fluido espinhal ou pele cultural do líquor. O antígeno capsular pode ser identificado no líquor e soro por reação e precipitação com o soro hiperimune do coelho. Controle negativo, negativos devem sempre ser utilizados. Aqui você tem líquor, né? Líquor do paciente com neurocriptococose e leveduras capsuladas neoformes. Então, basicamente é isso aí. Ah, tá. Pera aí. Deixa eu só dizer mais uma coisa. Foi um prazer estar com você mais uma vez.